Vocação empreendedora não tem idade para se manifestar. Pode aflorar na juventude ou na fase adulta da vida. Hoje você vai conhecer a Morgana Luiz, uma jovem catarinense que resolveu empreender no ramo da moda íntima e está fazendo o maior sucesso. Olha, eu tenho um apelido entre os meus amigos que é a Rainha das Calcinhas. Então eu já sou a Rainha das Calcinhas, mas sinceramente eu quero ter um império das calcinhas. Agora você vai saber o começo dessa história. Tudo começou quando eu tinha 18 anos, eu morava em Florianópolis, eu fazia a graduação de Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu era muito envolvida com os livros e muito focada nos estudos. O começo da Morgana Luiz foi bem engraçado. Ela estava morando em Florianópolis, eu trouxe uma amiga aqui que vendia lingerie. E aí ela trouxe 3 malas aqui de lingerie, comprei algumas para Morgana e o preço era muito bom. E eu falei para ela, a Morgana gostou, eu disse para ela, filha, por que você não vende lingerie também? E ela disse, ai mãe, é uma ideia, vou pensar. E logo em seguida ela pegou um dinheiro do pai emprestado para começar. Ela pegou R$300 do pai emprestado. E desses R$300 eu fui numa região aqui perto que se chama Ilhota. Comprei 12 calcinhas e 5 pares de conjuntos. E essa foi a minha primeira compra, com R$300. E daí eu saí para vender. Numa quinta-feira eu saí para vender, coloquei numa frasqueira rosa que minha mãe me deu. E eu saí para vender lá pelas ruas de Florianópolis, na Trindade mesmo. E eu fui num salão que eu costumava fazer pé e mão, então eu já conhecia a dona. Acima de tudo, tu tem que ter muito respeito quando tu é hoje em dia se fala um sacoleiro. Tu entra num lugar, eu sempre ia direto pro gerente e pedia permissão. Olha, eu trabalho com isso, eu posso oferecer pros teus clientes, eu posso oferecer pros teus funcionários, colaboradores. Então, o meu medo era só de poder atrapalhar, mas isso era sanado logo sim ou não. Então isso é tranquilo. E foi sempre assim. Eu entrei no primeiro salão, depois eu vi que tinha um outro mais pra frente, daí eu vi que tinha uma lojinha com uma menina que estava mais ou menos tranquila. Então tu tem que ter um pouco do feeling pra saber onde tu pode ir e onde não pode ir. Até a hora que começaram a me procurar. E quando começaram a procurá-la, ela então criou a própria marca, Morgana Luiz Lingerie. A revenda foi de junho de 2008 até fevereiro de 2011. Comprando e revendendo, comprando e revendendo. Até que eu estava num bazar em fevereiro, que uma amiga minha me convidou, a Carol da empresa 7, um estúdio de criação. Daí ela falou, Morgana, por que tu não tem ideia, por que tu não faz a tua própria marca? Eu falei, por que eu não faço a minha própria marca? Eu nunca tinha pensado nisso. Daí eu fiquei de fevereiro até junho planejando a coleção. Daí eu vim para Brusque, né? Fiquei num processo de imersão dentro das grandes marcas, grandes designs de lingerie, pesquisando qual ia ser meu produto. Daí eu bolei, Morgana Luiz, tipo, vai levar beleza e conforto para todas as mulheres. Como eu não tinha nunca tido contato com uma produção, a primeira coisa que eu fiz foi ir numa fábrica que eu conheci os donos e que eles me deram um suporte muito bom, que eu pude entrar dentro da fábrica e ver como é que acontecia. Porque não adianta só tu gostar da peça, tu tem que gostar do processo, da produção inteira. Então, quando eu entrei na fábrica foi outra alegria, porque tu vê um tecido juntando com um acabamento, com um lacinho, com um forro, e ver a peça final é bonito, mas o processo todo também é maravilhoso, e isso que me encanta. Então eu fui atrás do melhor. E indo atrás do melhor, eu encontrei a Santa Constância, que é referência em tecidos no Brasil inteiro. Eles têm um showroom aqui em Brusque. E dali a gente já foi para a parte de compra de tecidos, ela já formando coleção, e já juntando lacinho, fitinha, estampas. Quando vimos, a coleção já estava maravilhosa.
Então daí em julho, dia 26 de julho, saiu a primeira coleção. Foi um processo de mais ou menos 4 meses. E daí foi a primeira coleção, foi apresentado no Clube Bazar em Jurerê. E desde lá eu já estou indo para a terceira coleção. São sempre mini coleções, a cada 2 meses sai um pouco de um mix de variedade para poder dar continuidade para os clientes. E sempre tentando trabalhar um novo modelo, uma nova característica. Todos os tecidos são de tecnologia, como a pele de ovo, modal, um tecido advance, que no corte, na qualidade, tu nota a diferença. E daí eu padronizei toda a marca com o que é de melhor no mercado. A primeira peça, primeiro cliente, a gente nunca esquece. A Petit, ela é toda mimosa. Ela tem as cores que eu gosto. E quando eu vendi para Bruna Silva, eu nunca me esqueço, lá no Clube Bazar, foi onde foi inaugurado a coleção, ela falou, nossa, a lingerie dos meus sonhos. Daí eu falei, pronto, o meu desejo se concretizou e eu vou passar para frente. E alguém também gosta da peça tanto quanto eu. Tipo, todo o meu desejo, todo o meu carinho, todo o meu amor foi passado para frente. E isso não tem palavras. E eu escolhi a lingerie porque é um pedacinho pequenininho de roupa que a mulher dá tanto valor e que ela precisa. Então a pessoa começa a se preparar pela roupa íntima. E dentro daquele pequeno pedacinho tu pode colocar todos os laços e babados e todos os acabamentos que vão transformar ela numa peça que encanta a pessoa. E esse encantamento que eu tenho pelas minhas criações eu posso passar para frente, demonstrando todo o carinho que é colocado em cada detalhe, desde o lacinho que eu gosto de ter o diferencial, o tecido com alta tecnologia. São 2 linhas da Morgana Lois Lingerie, a linha de festinhas e a linha de fashion pants. As fashion pants são calcinhas de dia a dia, de microfibra, são tecidos de alta tecnologia. Por exemplo, a fibra de bambu, que é um dos únicos tecidos que podem ser substituído e indicado pelos ginecologistas pelo algodão. Na coleção de festinha eu desenvolvi 6 novos modelos para poder alcançar todo e qualquer público, desde as pessoas que gostavam da mais fininha até a mais inteirinha. Então esse processo de desenvolver os 6 modelos novos das festinhas demorou cerca de 1 mês e meio. O processo de desenvolvimento de uma peça, a gente faz primeira peça. Daí tu faz a piloto. Da peça piloto tu gradua ela. Tu faz a graduação PM, G e GG. Eu tenho as minhas modelos pessoais, que é eu a M, a minha cunhada é o P, a minha mãe é o G, minha avó é o GG. E eu tenho muitas amigas também, porque a gente tem que atingir todos os corpos. Entre uma calcinha chegar para venda, pelo menos já foi feito umas 20. E cada uma ganhou uma para poder. E daí depois de uma semana eu falo, e aí, testou? Tá boa? Como é que tá? Deixa eu ver. Posso ver? Tá, eu acho que eu tenho que encurtar aqui. Eu acho que isso daqui pode mudar. O que tu acha de mudar esse acabamento? Ou seja, eu dou e ainda fico, tipo, olhando, vendo o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar para fechar o produto. Eu busco desde o jardim da minha casa, aos desejos das minhas amigas, as revistas que eu vejo, a minha cartela de laços, ao meu dia a dia, muito do meu dia a dia, das roupas que eu visto, o que eu gostaria de ter, o que as pessoas também gostariam de ter. Então, tenho uma ficha técnica de todas as minhas clientes, preferências, cinturas, medidas, até se tem filho, se tem cachorro. Olha, eu tenho uma história muito forte com oncinha.
que é a identidade da marca, Morgana Louise Lingerie, e também é uma âncora de imagem para mim, Morgana Louise. Todos os meus amigos falam, ai, oncinha, eu lembro de ti. Eu recebo presente de oncinha, lustre de oncinha, sapato de oncinha, casaco de oncinha. Toda coleção, todo mês na verdade, e por coleção pelo menos tem 3 oncinhas distintas. O meu gosto é 90% da marca. Durante 90% da marca eu faço exatamente aquilo que eu planejo, aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero ter na minha mão, que eu falo, nossa, isso daqui eu quero pra mim. Então, nem tudo é rosa, mas grande parte é rosa. Nem tudo é oncinha, mas também bastante coisa é oncinha. Tu vê uma coisa totalmente desconstruída, cortada, que tu vê, meu Deus do céu, o que que isso vai dar? Daí tu coloca um forro, tu coloca um acabamento que é um viés, daí tu finaliza ela, daí tu coloca um lacinho e tu vê a peça pronta e tu fala, nossa, era isso que eu imaginava. Outro dia ela disse para mim lá no balneário, no meio, ela chegou com o lote cheio lá, com as calcinhas, o tempo tudo bonitinho. Ai mãe, olha que lindo, que lindo. Eu disse, tudo maravilhoso. Aí daqui a pouco ela olhou para mim e disse assim, mãe, será que todas as pessoas que trabalham são felizes assim como eu? Existe gente assim feliz que nem eu, mãe, realizada que nem eu? Eu disse, pode ser, eu disse para ela, e pode ter certeza que existe, mas eu vejo essa realização para ti, filha, para nós é muito maior, porque a gente vê a tua realização, né? Então, assim, é uma alegria para mim poder identificar. A partir do momento que eu estou atendendo uma cliente, eu não só estou atendendo uma cliente, eu estou querendo saber quais são as necessidades dela. O que que o meu produto pode agregar de valor à vida dela. Porque toda peça tu compra por algum desejo, alguma necessidade. Então é um processo, é fazer e ver qual é a necessidade que uma pessoa tem em usar essa peça, né? E nesse processo, ela tem uma ajuda valiosa. Eu tenho um grande amigo que me dá muitas dicas. Ele fala, olha Morgana, eu gostaria que fosse tal jeito, porque a gente só olha o lado feminino, mas a gente tem que também saber agradar o lado masculino. Afinal, muitas das vezes a gente está usando para eles, a gente está querendo agradar eles, né? Que é um amigo meu, que a gente fez o curso de coaching junto, que o nome dele é Clóvis. Desculpa, Clóvis. Que ele tava num momento mais íntimo com a menina, e ele olhou a calcinha dela e era muito bonita. E ele falou, nossa, Morgana Louise ia amar. Mas não deu outra, a guria ficou enfurecida. Falou, mas quem é essa Morgana Louise? E até ele explicar que era uma amiga, que tinha uma marca de lingerie, ele perdeu a gatinha. Mas ele não perdeu a história. E tipo, no outro dia ele, meu, Morgana, aconteceu tal e tal coisa. Foi muito divertido. Eu tenho muitas mulheres no mundo que precisam de calcinha e todas elas podem querer e ter a oportunidade de comprar uma Morgana Louise Lingerie. Então, nesse processo que eu fui me formando, fui me especializando, eu fui criando um case. Então, eu fiz uma pesquisa. Como as mulheres compram lingerie? Para abrir a minha empresa, eu precisava fazer um plano de negócios. Então, eu descobri que são 4 tipos de mulheres. E cada uma tem uma necessidade, cada uma busca algo. Tem a espontânea, tem a romântica, tem a mamãe e tem a independente. Então, dentro de cada nicho de mercado, tem uma procura. E eu escolhi levar beleza e conforto para as mulheres, independente de qual seja o nicho que ela se enquadra. O processo de criação todo é feito no ateliê. Depois eu levo para uma fábrica onde é todo terceirizado a produção, que no caso é uma produção em grande escala, e no ateliê eu já não tenho mais como fazer a demanda que tem da marca. O ateliê é todo feito handmade, que é o processo feito à mão das lingeries. Desde o momento que eu sentei na cadeirinha da minha mãe, que eu me encantei pelo barulhinho da máquina, eu falei, aqui que eu vou fazer o meu cantinho.
Essa máquina, ela tem um valor sentimental, afetivo muito grande, porque ela pertencia à minha avó paterna, e pela minha família, todo mundo tem um pouco de história com a costura. A minha bisavó costurava, a minha avó fez os 3 vestidos de casamento da minha mãe e das minhas tias. O meu avô também foi um alfaiate muito conhecido na região de Joinville. E bom, a minha mãe, por natureza, foi a que concretizou tudo e ela é formada em moda, estilismo. O ponto forte, acima de tudo, é o conforto. São os modelos totalmente voltados para o corpo da mulher brasileira. Então, às vezes, eu já fiz inúmeros moldes que eu falo, nossa, que lindo que ficou! Mas eu visto, para mim, não tá no padrão de qualidade Morgana Louise. Ou seja, ele vai para minha gaveta e não é passado para a gaveta dos outros. Porque a pessoa, às vezes, compra por beleza, mas ela tem que associar a marca Morgana Louise Lingerie à beleza e conforto. A gente tem uma cintura mais desenvolvida, a gente tem um quadril mais largo e um gancho que é diferente do padrão nacional. A tabela de lingerie brasileira faz 40 anos que é usada a mesma medida, ou seja, eu reconstruí. A marca é feita de medidas adaptadas. Então, toda a modelagem é feita em cima da pesquisa que eu fiz sobre os corpos das mulheres. Eu, particularmente, eu gosto muito da linha de dia a dia, que eu acho que é o que as mulheres mais procuram, porque a gente não vive só de festinha. Eu gosto de lateral conforto, que é um modelo adaptado do biquíni, que são tecidos duplos. Todas as calcinhas da Morgana Louise Lingerie são feitas com acabamento de tecido duplo, para poder dar a elasticidade que o tecido, já que é um tecido de alta tecnologia, pode trazer para a peça. Ou seja, é um nicho que eu vou atender mulheres de 16 anos aos 35, numa dia a dia. Eu tenho clientes de 50, 60, 70 anos também. E eu acho isso fantástico, porque são pessoas de alma jovem que querem conforto acima de tudo. Eu procuro sempre manter as clientes por perto, porque eu gosto delas. Então, tem um curso de maquiagem, por exemplo, que eu contrato uma professora do Instituto da Embeleze, que eu chamo as minhas clientes mais próximas e vamos fazer uma noite das luz. Vamos fazer uma noite das luz. Então, daí, tipo, além das lingeries que elas gostam de ter contato, daí eu vou lá, faço bolinho, pego champanhe, faço docinho e vamos brincar. Tipo, então, daí, assim, não é só lingerie, é cuidar de todo o bem-estar feminino. Ou seja, não é só vender, é querer saber como a pessoa tá. Então, através da lingerie e da marca, eu procuro englobar o universo feminino. Chá de lingerie é uma extensão das lingeries, porque é um momento assim, através das lingeries eu sei se a pessoa tá solteira, se ela tá solteira procurando gatinho, se ela tá casada, se o casamento não tá indo muito bem. Então eu pego todas as fases da vida de uma mulher, só vendendo lingerie, eu sei tudo. Então, tipo, quando eu fiz um chá de lingerie especial que foi muito importante pra mim, a minha amiga Luísa, que foi desde o momento que ela conheceu o namorado dela, então foi a procura da calcinha para sair com o namorado, depois a procura da calcinha pro dia a dia, depois foi o dia que ela comprou, um dia ela me chamou em casa, eu tô indo viajar com ele. E daí ela comprou um conjuntinho novo. E daí no domingo mesmo do hotel ela falou, meu Deus, ele me pediu em noivado e eu tava com a tua lingerie. Então fazer parte, como eu falei, da história das pessoas, a partir com o meu produto, é fantástico. E daí noivou. E daí ela teve que se mudar pra Curitiba. Ela falou, eu vou casar. Eu falei, então meu presente vai ser o teu chá de lingerie. E o chá de lingerie é muito legal porque tu tem o contato com a noiva e com as convidadas dela, uma peculiaridade muito íntima, porque tu faz as brincadeiras para entreter o público, né? E a calcinha provando, e a calcinha na cabeça, e a calcinha, e é um ambiente muito descontraído. Eu tenho as revendedoras que compram e revendem.
Eu tenho em São Paulo, tem em Campinas, tem em Francisco Beltrão, tem em Salvador, tem em Gramado, Canela, Balneário Camboriú, tem Brusque. Tem cerca de 22 revendedoras agora, que compram e revendem Morgana Louise Lingerie, que nem eu comecei. Eu capacito essa pessoa, eu treino ela para ela atender a necessidade do cliente, que seja uma continuação do meu trabalho. Então, por exemplo, eu indico para ela, tira as medidas do seu cliente, veja qual é a necessidade dela. Então, procure entender o que ela precisa e agregar valor ao teu produto. Então, a partir de R$320, hoje em dia, tu pode se tornar uma revendedora Morgana Louise Lingerie, que foi com que eu comecei. Então, eu falo, se deu certo pra mim, pode dar certo pra ti também. E fora que eu comecei sem ter contato nenhum, eu já tenho um plano de negócio voltado para as revendedoras. Eu dou, aqui tu pode fazer de tal maneira, tu pode vender de tal maneira se tu fizer isso. Então, porque o sucesso delas é o meu sucesso. Ferramenta virtual, o blog morganalouise.com. Então, o blog é uma forma além para eu poder estar em contato com as pessoas, porque tu tem um feedback diferente. Às vezes a pessoa está em um lugar que ela não tem contato com as lingeries, mas ela está em contato constante com a evolução da marca. Então, eu tenho uma amiga que é de Salvador, que toda vida que ela vem para cá, ela leva a coleção inteira. Ela fala, ai, mas eu só vou daqui a 3 meses, guarda para mim, porque, tipo, né? Hoje em dia a gente tem a loja virtual também, que está dentro do blog, que é mandado para todo o Brasil. Ou seja, tem o carrinho de compras, tem toda a tabela, por exemplo, se tu é 38, ele veste até tal modelo. Mostra todas as características da marca e se tu não tiver segurança, pode me ligar, eu dou um jeito, tipo, atendo, vejo o que tu precisa. Então, poder ter contato com o público através do blog também é muito importante. Eu sou uma profissional muito dedicada, que eu tenho uma meta que eu vou atingir, então eu vou atrás dos meus sonhos. A minha mãe sempre disse que menor dos meus sonhos eu não posso ser, nunca. Ou seja, o mundo tá aí e eu vou correr atrás de tudo que eu planejo pra minha vida.